dar um plantão lá em Machadinho, sozinho. Gente, tem que estar com muita segurança nesses procedimentos, esses procedimentos que salvam vidas do paciente. Depois você transfere, mas tem que ter uma mão de intubação. Então, vocês fazem parte de ligas e tal, pede para intubar, doutor, só me ensina como é que faz e tal. Então, assim, vai acompanhar uma cirurgia, tem um anestesista do lado, o paciente está relaxado, doutor, doutora, posso intubar? Mas não é um posso intubar sem saber de nada. É bom que você leia quais são as técnicas de intubação, como é que se faz intubação traqueal, para que você não faça um procedimento mandado, digamos assim, né? Que se você treinar bem, desculpa a expressão, o macaco faz igual a gente. Se treinar o macaco a operar uma apendicite, ele vai operar uma apendicite, né? Ele vai saber fazer uma traqueostomia, vai saber, é óbvio, né, gente, né, com as devidas proporções, mas assim, tem que estar com a teoria sempre afinada, tem que lembrar quais são as opções de uma viera difícil, quais são as opções num caso de hipóxia, de insuficiência respiratória, beleza? Sempre atentar para isso. Está no terceiro ano ainda? Eu sei que está no terceiro ano ainda, mas tem que se atentar a isso, tem que tentar buscar melhorar a formação, buscar uma parte prática. Não estou falando esse ano, porque a pandemia está um caos aí para todo mundo ter lugar, mas é o que vocês estão fazendo, tentar entrar numa liga que tenha acesso a uma UPA, a uma ABS, quem frequenta esses locais, né? Às vezes a gente tem que, né? Às vezes surge a oportunidade de ter que entubar ali, peça para entubar, mas que você já tem essa noção na parte teórica, pelo menos, né? Então é importante a gente não perder as oportunidades que surgem para a gente na vida, tá bom? Quem tiver acesso a IML, às vezes tem. O que eu vou falar para vocês aqui, gente, nós somos médicos, tá? Pelo amor de Deus, não é para. Mas às vezes existe cadáver fresco. Tenta entubar o cadáver fresco, tá? Ali você vai treinando, vai treinando, vai treinando. É isso aí. Quem participa, pergunta para o Lucas, às vezes tem a Liga lá Melro aí, né, de medicina legal. Tenta acompanhar, tenta. Ah, chegou um cadáver fresco. Gente, é cadáver, tudo bem, a gente tem que ter respeito ali, né? Mas é um ambiente, é uma possibilidade de você também estar aprendendo. Não estou falando que vai furar, cortar o cadáver, mas entubar, né? Tentar entubar. Isso você pode ser feito também, não é nenhum absurdo, não, ok? É claro, nas devidas proporções, você não vai fazer isso em público, né? Respeitando quem está ali, mas de repente você, se o colega te autorizar, você pode, né? Tentar entubar em cadáver fresco também. Paciência, né? Isso aí vocês têm que aprender em algum momento, ok? Beleza, professor, top. Tá? Então, é porque as pessoas ouvem a gente falando isso, ah, e se fosse na sua familiar? Não, gente, a gente não está falando de, tá? Não está colocando esse ponto em questão, não, mas é uma oportunidade, é isso que eu estou falando, chega um cadáver fresco, uma oportunidade de você entubar, você não está cortando o cadáver todo, você não está, né, deixando ele impossibilitado sei lá, você não está com cabeça e pescoço, desenterrando uma órbita, não, nada disso. Você está, né, fazendo um treinamento ali, um paciente que, né, no caso, virou, né, era um cadáver, e você pode, sim, treinar ali, né, com as medidas proporções, sem ferir a ética em lugar nenhum, né, perguntando sempre pro colega se há a possibilidade e tentar, tem que tentar, tem que meter as caras mesmo e onde estiver fazendo estágio tem que ficar em cima do colega que estiver de plantão. Se o senhor for intubar, o senhor me chama, quero ver a intubação, quero acompanhar uma. Se tiver muito seguro, às vezes o colega do lado deixa você tentar intubar uma vez, não conseguiu, ele vai e intuba, tá? Mas vocês têm que pedir, tem que estar toda hora curiando isso daí. Ok? Beleza, Alô? professor. Tô Oi, só oi. aqui. Tô aqui. Beleza. Rapaz, tá não é possível. Ô, rapaz, alguém tá aí, rapaz. Viu? Eu falei que ia assistir as aulas tudo. Aí, rapaz, o cara veio mesmo, rapaz. Vamos lá? Vamos falar alguma coisinha mais hoje? Já que a gente conversou de traqueostomia na última aula. Vamos Só lá. bom. Se alguém já ouviu falar em tamponamento cardíaco aqui?
são alguns temas que eu sempre trago no final da N4 para a gente ter uma noção básica, tá? A gente ter uma ideia de quando, né, se tiver alguma vez alguma possibilidade de um caso desse na vida, você, né, já ter alguma noção sobre isso. Ninguém vai sair daqui expert em tamponamento cardíaco, mas acho interessante vocês terem uma noção básica sobre isso, tá? Alguém quer arriscar dizer o que é tamponamento cardíaco? É um acúmulo de sangue no pericárdio, né? Aí vai impossibilitar a contração, o enchimento total do coração. Isso vai fazer a diminuição do débito cardíaco e uma hipotensão. E quais são os motivos que ocorrem o tamponamento cardíaco? Está dividido com vocês aí a tela? Ah, professor. Sim. Trauma pode causar, né, professor? Alguma perfuração também. Infecção pode? Acho que algum professor já comentou sobre infecção poder causar. Eu acho que pode causar pericardite. Tamponamento cardíaco é basicamente sangue, né? Então, assim, você pode ter um derrame pericárdico que pode provocar um quadro de tamponamento cardíaco. Pode ser por causas infecciosas, mas levando primeiro a uma pericardite, e aí essa pericardite não tratada, ela pode evoluir para um tamponamento cardíaco. Dia a dia é trauma, tá? Então, o que que foi o Felipe que estava comentando aí? Foi eu, professor. Isso, então assim, geralmente os ferimentos por arma branca e arma de fogo na região torácica, né, principalmente à esquerda, né, podem cursar com esse evento, digamos assim, né, com essa clínica do tamponamento cardíaco. Nada mais é do que o acúmulo de sangue na câmara cardíaca, né? Entre o pericárdio e o coração, né? Entre o pericárdio e o coração, causando ali uma coleta de líquido no saco pericárdico, né? Nesse saco que envolve o coração, chamado pericárdico, né? Saco pericárdico, né? O tamponamento, ele exerce uma pressão, né, sobre o coração e dificultando, impedindo a contratilidade, né, cardíaca. Então, assim, ele não consegue se encher completamente de sangue por conta da contração estar diminuída, né? O resultado disso aí tudo é uma queda drástica, né, da pressão arterial, porque como ele bombeia menos, a pressão arterial vai estar mais baixa, né? E, né, isso pode levar a um quadro de óbito, né? Óbito se não tratado, né, adequadamente e rapidamente. Então, a gente nota aqui, ó, uma compressão na cava, porque eu começo a encher de sangue no saco pericárdico. Com isso, eu tenho compressão da cava, esse paciente cai a pressão arterial, aumenta a resistência do retorno venoso. Se aumenta a resistência, eu posso ter turgência da veia jugular, tá? Então, atentar, por quê? Por conta desse efeito compressivo, esse efeito de fora para dentro no coração. Eu diminuo, eu retardo, eu atrapalho a contratilidade do miocárdio. Isso é causado em quê? Mais uma vez, por ferimentos penetrantes, tanto por arma de fogo, por arma branca, tá? Sobre o tamponamento cardíaco, é importantíssimo a gente o quê? Frisar e guardar a tríade de Beck. Alguém já ouviu falar na tríade de Beck? É rara do raro, do raro, do raro, do raro. Acontece em aproximadamente 10% dos casos de tamponamento cardíaco, né? Que é caracterizado por turgência de jugular. Por que faz a turgência jugular? Que aumenta a pressão venosa central, ela comprime, né, a veia cava, os vasos da base do coração, a cava e a aorta. Se o sangue bombeia menos e eu tenho um líquido, né, entre o coração e o pericárdio, eu vou ter hipofonese de bulhas quando eu for escutar esse paciente. Eu vou escutar um som abafado, uma hipofonese. Por quê? Porque o som não passa tão fácil através do líquido. Vocês sabem muito bem disso. Então, o som não passa e você não escuta uma bulha cardíaca
abrindo e fechando, como se ausculta num coração normal, sem tamponamento cardíaco. Outra coisa que esse paciente vai acontecer é uma hipotensão arterial, ele bate menos a frequência, ele faz menos contrações cardíacas, menos batimentos cardíacos, eu vou ter uma menor pressão arterial, eu não tenho força, né, cardíaca por conta dessa compressão extrínseca de bombear sangue, né, para o resto do corpo, então eu vou ter uma hipotensão arterial. Então, tríade de Beck, guardem isso, turgência de jugular, hipofonese de bulhas e hipotensão arterial. Tratamento para tamponamento cardíaco, né? Até que se prove o contrário, é a gente fazer uma pericardiocentese. Alguém sabe o que significa o sufixo centese? Perfuração. Perfuração. Alguém tem uma palavra melhor? Funcionar. Função? Função de uma cavidade. Uma punção. Aspiração? Centese é uma punção, tá? Centese é uma punção. Pericárdio é puncionar o pericárdio, tá? Pericardiocentese é punção do pericárdio. Para quê? Para aliviar essa compressão extrínseca, esse acúmulo de líquido no saco pericárdico, tá? Então, a pericardiocentese não é tratamento definitivo, tá? É raro vocês virem fazer isso aqui. Eu vi fazer 2 vezes sem sucesso. Tamponamento cardíaco, vou tentar puncionar aqui o pericárdio. É difícil, tá? Você tem que palpar o apêndice tifoide, tá? E bem próximo, bem quase colado ao apêndice tifoide, você entra mais ou menos a 45 graus em sentido miocárdio, sentido do coração. Entra com uma agulha ali de 16, 18, um gel com 16 a 18 e uma agulha, uma seringa de 20 e tenta puncionar, né? Tenta fazer a punção desse pericárdio. Hoje, né, com acesso à ultrassonografia na sala de trauma, costuma ser mais fácil a gente conseguir essa pericardiocentese, né? Eu já estou um tempo fora da emergência, então não consigo relatar, né, nos últimos tempos se alguém conseguiu fazer uma pericardiocentese, até porque, gente, é raro acontecer isso, tá? Geralmente o paciente já chega, infelizmente, em óbito, né? Ele não chega a tempo do hospital. Uma facada no coração, quantas vezes você já ouviram falar, atingiu o coração e ele não chegou ao hospital? Um tiro no coração, às vezes o cara morre no local, não dá tempo de chegar no hospital, tá? Quando eu tenho aqueles casos, entre aspas, aí, sortudos, que conseguem chegar ao hospital, a pericardiocentese é uma opção, tá? É como se fosse a cricotiroidostomia, ela é só temporária, tá? Ela é só para aliviar ali, tá? E aí você tem que abrir a caixa torácica, né? Vai ter que abrir o tórax, uma toracotomia unilateral anterior, pode ser uma possibilidade, e resolver o problema desse sangramento. Às vezes foi uma perfuração do ventrículo, tá? Na perfuração atrial, então depende, né, da situação clínica do paciente. Eu trouxe para vocês que eu acho importante vocês terem uma noção, né, mesmo que seja básica, desses termos, desses eventos que podem acontecer, né, numa sala de emergência, numa sala de trauma. Tudo bem? Até agora tudo ok? Alô? Beleza, Sim, professor. Ok. Ok. Bora? O que é um pneumotórax? Alguém se arrisca a falar o que é um pneumotórax simples? É a entrada de ar na cavidade pleural. Entrada de ar na cavidade pleural, por inúmeros motivos, né? Sim. É ar, né, no espaço entre pleura e pulmão, no espaço pleural. É ar livre no espaço pleural, ok? Causando um rechaço. O que é rechaço? Um encolhimento do pulmão afetado, ok? Pneumotórax é chamado de pneumotórax simples, né? Por quê? Porque quando não há repercussão hemodinâmica. Ricardo, como assim? Eu tenho um pneumotórax, não é um pneumotórax tão expressivo, não é um pneumotórax tão acentuado, tão volumoso, que não me causa
não me causa nenhuma alteração clínica, não me causa nenhuma descompensação clínica. Então, é um achado, geralmente, de exame, tá? Às vezes o paciente vem sólido, tô com umas pontadas, toda vez que eu respiro forte, me dá uma pontada. Eu tenho que pesquisar, se isso for mais recorrente, um pneumotórax, tá? Pode ser até espontâneo, tá? Tem vários pacientes que fazem pneumotórax simples espontâneo. Então, quando eu não tenho repercussão hemodinâmica, repercussão clínica, e eu só tenho um achado, né, de pneumotórax simples, gente, dá para diagnosticar isso clinicamente? Dá sim. Sim. Dá. Quais são os sinais, Vitor e Felipe, que falaram? Como é que eu tenho que pensar no pneumotórax simples? Primeira coisa é isso, o paciente vai chegar estável para mim. Doutor, parece que uma facada nas costas, no pulmão aqui, eu sinto toda vez que eu puxo alto, eu sinto uma pontada. Aí você vê, está saturando bem ainda e vai auscultar o pulmão desse paciente. O que você espera encontrar no pneumotórax? Quando eu for fazer o exame físico, eu vou fazer na percussão, eu vou sentir um timpanismo no local onde ele está referindo dor. Além de que, quando eu fazer algumas manobras semiológicas do pulmão, eu vou ver que vai ter uma assimetria do local onde está tendo pneumotórax. E na ausculta vai estar os murmúrios vão Pode estar ter uma diminuídos. assimetria da caixa torácica, pode ter. Murmúrio E vesicular diminuído. Eu vou auscultar esse paciente, ou eu vou ter ausência de murmúrio vesicular ou redução do murmúrio vesicular em relação ao outro lado, certo? Por quê? Por conta de ar na cavidade torácica. Se vocês chegarem a olhar esse rompimento, chama-se rompimento de bolhas, né? De bolhas, que a gente chama, num termo chamado de BLEBS, B-L-E-B-S. São pequenas bolhas que, por predisposição mesmo, você pode formar, às vezes num esforço muito elevado, uma academia, às vezes numa viagem, né, uma viagem aérea, digamos assim, né, você pode ter isso também, né? Então, assim, predisposição à formação de bolhas, né, esparsas pelo teu pulmão. Quando é que você vai descobrir isso? Você vai ficar fazendo exame em todo mundo? Claro que não. Quando você abrir um quadro de pneumotórax. Isso é raro, tá, gente? Não é todo dia que a gente vê isso, não. Mas volta e meia aparece um pneumotórax espontâneo nos hospitais para a gente drenar o tórax. Então, ele tem uma ruptura de Blebs, ó, é como se fosse a ruptura de uma bolha, né, pulmonar que se rompe espontaneamente, né, por algum esforço físico. Tem gente que tem pneumotórax dormindo, tá? Às vezes aumenta a pressão na caixa torácica, ele tem uma ruptura desses Blebs e faz um pneumotórax. O que eu tenho que guardar? Pneumotórax simples, eu não tenho repercussão hemodinâmica. Eu vou sentir uma dor, posso diminuir um pouquinho a minha saturação, mas não é aquela saturação, né, que cai com risco de vida, tá? E o pneumotórax simples, como o pneumotórax hipertensivo, como o pneumotórax aberto, a gente tem que tratar, ok? A gente só consegue manter conservador quando o pneumotórax, que a gente chama de laminar, for só um fiozinho de pneumotórax, o paciente está bem clinicamente, ok? Ok. Ó uma imagem clássica aqui, ó. Pneumotórax, ó, o que você vê nessa imagem à esquerda aqui, ó, nesse raio-x? Alguém se prontifica a interpretar esse raio-x? Nesse caso, esse raio-x ele não deveria nem existir no caso, né? Porque aqui você vê claramente um desvio de traqueia e mediastina e apagamento de toda a trama vascular do hemitórax direito. Então, isso aqui me sugere pneumotórax hipertensivo. Então, nesse caso aqui, esse raio-x não deveria nem existir nesse caso, porque é Não um paciente deveria nem estável. existir. Ótima resposta, não deveria nem existir. Qual outra alteração do raio-x? Ah, professor, mas isso é aula do Pedro. Não, beleza. Qual outra alteração do raio-x que eu posso ter
que eu posso encontrar aqui nessa imagem, Vitor? Você estava falando, qual outra imagem que me sugere, outra alteração dessa imagem que me sugere pneumotórax? É a hipertransparência, né? O pretão excessivo, no caso. Ou não? Também é uma delas, uma hipertransparência, né? Você Desvio. não vê parênquima pulmonar, ou seja, né? Você perde a trama vascular toda do pulmão direito, ele está todo rechaçado, mas existe uma alteração. Olha a caixa torácica dele de um lado e de outro, ó. Olha a caixa torácica de um lado e de outro. Ah, sim, verdade. Ela tá mais. Eu É porque ela tenho tá com muita pressão, no caso, né? Então ela expandiu mais, né? eu tenho um alargamento, uma espaçamento dos arcos intercostais à direita em relação à esquerda. Olha como estão muito mais próximos os arcos costais da esquerda do que o da direita. Então, minha caixa torácica, aí que você falou, Vitor, no início lá, que quando eu examinar esse tórax, vai ter um tórax assimétrico, né? Na minha ectoscopia, eu vou olhar e vou ver esse tórax assimétrico, né? Suspeitando com que possa ter um achado aí de um pneumotórax, mas quem comentou no início que esse exame não deve existir, está coberto de razão, tá? Isso aqui tem que ser uma avaliação clínica, tá? Gente, vamos respaldar uma única coisa aqui. Beleza, hoje em dia você já pode sair drenando, né, o tórax, fazendo o que for, sem exame de imagem, mas sempre lembrem do respaldo, tá? Hoje em dia a nossa medicina está completamente judicializada, tá? Então, cuidado. Ah, o senhor enfiou uma mangueira no meu pai, no meu tio, no meu irmão, não pediu nem um exame de imagem. Se for uma emergência médica, lembra que não é logo de cara a drenagem do tórax, né? Eu posso fazer uma toracocentese de alívio nele, tá? Eu posso fazer uma punção torácica de alívio, vai para a imagem, eu constato que tem um pneumotórax e aí eu faço o meu tratamento definitivo, ok? Só para não esquecer isso aí, tá? Conversar bem com a família, conversar bem com o paciente, que hoje em dia, infelizmente, tudo é motivo de, por que o senhor fez isso e não pediu um exame de imagem antes, tá? Então, tá bem complexo a gente trabalhar hoje em dia por conta disso. Tudo depende de exame de imagem. Professor, Beleza? eu tenho uma Oi. dúvida quanto a um exame de imagem, mas tem mais a ver com o pneumoperitônio. No Pneu é pneumoperitônio, outra coisa. É outra coisa. Pneumoperitônio é outra coisa. eu sei. Eu só tô com uma dúvida, porque a gente tem um trabalho para fazer, aí eu tava, como o senhor tá abordando essa parte de raio-x, eu só queria saber. Pneumoperitônio a gente identifica por raio-x, né? Pode ser o raio-x de tórax, PA e perfil, ou eu posso também ver por TC? Porque eu não achei nada relacionando a achar pneumoperitônio na TC. Tem. Primeira coisa, pneumoperitônio, já que você está puxando outra sardinha aí, uma outra coisa, outro assunto. É só para tirar uma dúvidazinha rapidinho. Pneumoperitônio, primeiro diagnóstico, clínico. Primeiro diagnóstico é clínico. Como é que eu vou investigar, como é que eu vou suspeitar de um pneumoperitônio? Qual é o meu sinal semiológico no exame físico que pode me orientar para que o paciente esteja em pneumoperitônio? Sinal de Joubert ou Jobert, tá? Sinal de Joubert ou Jobert. J-O-B-E-R-T, tá? B-E-R-T, Joubert ou Jobert, tá? Tem a percussão, é a perda da maciez na minha percussão no hipocôndrio direito, beleza? Eu vou ali nos últimos arcos intercostais, próximo ao fígado, eu percuto e eu perco, né? Eu tenho a perda da maciez, onde era para ser maciço ali, está timpânico. Opa, me sugere que esse paciente pode ter um pneumoperitônio. Outra coisa, clínica, tá? Se esse paciente tiver uma clínica, tá taquicárdico, tem hipotensão, você vai ficar de olho nessa paciente. Estou suspeitando de pneumoperitônio. Gente, hoje em dia, Luana, não sei onde você pesquisou, tomografia de abdômen se vê, sim, pneumoperitônio. No raio-x consegue ver? Consegue, a gente consegue ver. Eu estou procurando aqui no celular que eu bati uma foto justamente para vocês
de um pneumotórax que eu tive há um tempo atrás, internado, e eu não estou localizando. Eu vou achar essa foto aqui que eu bati para vocês e vou tentar trazer para a próxima aula. Mas eu estou procurando aqui no meu celular e não estou achando. Eu vou ver onde é que eu bati essa foto, procurar com calma aqui. Mas voltando ao pneumoperitônio, Luana, dá para sim para ver, tanto no raio-x, que o pessoal porque chama de quando eu pesquiso... sinal de Chilaidite, tá? Sinal de Chilaidite, que o pessoal Sim. é uma, como você vê, uma transposição, como se fosse a transposição do cólon, é como se fosse a transposição do cólon a um espaço aéreo entre a cúpula diafragmática e o fígado, tá? Então, ali você tem um sinal de Chilaidite. O pneumoperitônio de cirurgia de abdômen, para ver pneumoperitônio, existe sim, é o que a gente mais pede, é o raio-x, meu Deus, é a tomografia de abdômen. Me lembra, Luana, eu tenho uma imagem gravada aqui, eu posso te mandar essa imagem de um pneumoperitônio na tomografia e uma outra no raio-x, tá? De repente, vocês querem ilustrar isso aí, você já tem essa imagem boa para mostrar. Professor, eu quero sim. Eu vou lembrar sim, senhor, porque eu procurei, eu não achei imagem Não, de TC, sabe, boa para poder ver pneumoperitônio. Eu tenho vídeo até, e é caso real, entendeu? Então, não é nada puxado de internet, vai ficar bom. Vai ficar legal, tá bom? Professor, como é que chama esse sinal que você falou? Sinal de... Chilaidite. CHI, agora me pegou o resto CHI, Chilai, L-A-I-D-I-T-I. Depois eu pesquiso o nome certinho. Tá. Aí, o Vitor mandou. Olha aí. Obrigada, viu, prof? Beleza? Mas tem sim, tá? Chilaidite, é isso mesmo. Tá? Porque quando eu pesquisei, eu botei lá, principal exame para que diagnóstica, né, o pneumoperitônio, apareceu lá só raio-x. Eu achei estranho, porque raio-x é um exame, assim, que ele não te dá muita... Enfim, né, em frente à TC. A TC é muito melhor de ver as coisas, né? E você ter mais certeza. O Chilaidite é a transposição do cólon, tá? É como você vê ali num volvo de sigmoide, um volvo colônico, ele mostra aquela imagem, tá? Mas a sinais de pneumoperitônio eu consigo te mostrar assim, tranquilamente. É uma interposição intestinal, o Chilaidite, tá? Mas eu vou te mandar. Eu tenho um Chilaidite 100%, bem bonitinho, e eu tenho de pneumoperitônio. Beleza, prof, também. Obrigada. Beleza? Vamos lá, então. Então, aqui do lado a gente vê, né? Foi muito bem interpretado aí pelo Vitor, eu acho que foi o Vitor que falou do raio-x. Então, isso aqui é uma imagem que não deveria nem existir, tá? Você faz o diagnóstico clínico de um pneumotórax hipertensivo, você vê aqui a coluna, né? A coluna vertebral na linha média, e você vê as estruturas todas empurradas para o lado contralateral da lesão. Ou seja, o ar empurra, né? Então, ele vai... A pneumotórax dele todo nessa região, pneumotórax hipertensivo. Vou mostrar numa outra imagem, fica mais fácil. E aqui ao lado a gente tem uma tomografia, mostrando à direita, ó, à direita o paciente aqui com o pulmão cheio, expandido, e à esquerda você vê um rechaço, né? Um achatamento do pulmão à esquerda e com ar livre em volta. Isso aqui é um quadro de pneumotórax. Olha quem está entrando aqui, ó, já na imagem de controle. Um dreno, tá? No espaço intercostal para jogar esse ar para fora da cavidade e esse paciente reexpandir o pulmão, ok? Então, ó, fatores a serem considerados na abordagem terapêutica do pneumotórax. É aquela coisa, todo pneumotórax é abordável? Depende, não é tudo, tá? Vai depender do tamanho do pneumotórax. É um pneumotórax gigante que esse paciente pode evoluir para hipertensivo, tem que drenar. Tem os sintomas intensos, me traz repercussão clínica? Drena. É o primeiro episódio ou é recorrência? É o primeiro episódio, drena. É recorrente? Calma, vamos estudar melhor esse pulmão. Será que não pode ser um bleb? Ou seja, será que não pode ser uma bolha que ele tem pulmonar e está rompendo o tempo inteiro? Não adianta eu ficar drenando e não descobrir a causa. Então, tomografe esse paciente, né? Procure fazer uma investigação melhor. Não consegue resolver? Passa uma câmera no tórax desse paciente, faz uma videotoracoscopia, vê se você localiza esses blebs, tá? Localizou, eu tenho que retirar aquele pedaço do pulmão, geralmente é o ápice, tá, gente? Então, você tira 2, 3 centímetros de pulmão, tá resolvido o problema do paciente, você grampeia, né? Passa um grampeador linear ali.
É um pneumotórax simples, um pneumotórax complicado, um exemplo. Tem sangue, né? Complicou com hemotórax, complicou com infecção, tem pus, tem que drenar, tá? Doenças pulmonares associadas, é um paciente que tem um DPLC grave, é um paciente que é asmático grave, eu tenho que drenar, porque esse paciente vai complicar e pode piorar clinicamente, né? Outras doenças ou traumas associados, o paciente está em ventilação mecânica, ou seja, tem, né, uma pressão positiva o tempo inteiro ali, ele só tende a aumentar o pneumotórax e evoluir para o hipertensivo. Então, um paciente que está na UTI, que tem pneumotórax e está em ventilação mecânica, eu tenho que drenar, porque ele vai evoluir para um hipertensivo. Eu estou fazendo ventilação mecânica nele o tempo inteiro, estou fazendo pressão positiva nele. Então, eu tenho que drenar. Ocupação do paciente. Alguém tem noção sobre esse item? Como é que é, professor? Sobre a ocupação do paciente, risco de pneumotórax evoluir para um hipertensivo e necessidade de drenagem. Eu não entendi esse termo. Como assim, ocupação do paciente? O que ele faz da vida? Ocupação do paciente, o que ele faz da vida? Então, gente, a gente tem que lembrar, se o cara é, de repente, um astronauta, ele vai, né, em outras pressões, eu tenho que drenar o tórax. O cara é piloto de avião, eu tenho que drenar o tórax. O cara é piloto de Fórmula 1, eu tenho que drenar o tórax, tá? Então, Mergulhador também, prof? mergulhador, exatamente, tá? Ele trabalha sob pressões diferentes, né, da nossa atmosférica normal. Então, lembrar dessas ocupações que, sim, se o cara está lá, me procura no hospital, estou pneumotórax, e eu sou piloto de avião, eu tenho que drenar. Esse cara vai estar lá em cima, vai piorar o pneumotórax dele, tá? Então, eu não posso, depende sim da ocupação do paciente, ok? Muito bem lembrado do mergulhador também, tá? Então, coisas que a gente tem que trazer, mas é interessante vocês saberem também, tá bom? Ó, e um pneumotórax aberto? Alguém já viu um desse na vida? Uma facada nas costas aqui, ó. Tem uma facada aqui embaixo, tem uma facada aqui e tem uma facada maior aqui nessa região, ó. Então, esse paciente, qual que é a definição de pneumotórax aberto, Vitor? Você que é o do trauma aí. Lembra? Quando o ar externo, ele adentra a cavidade pulmonar devido à presença de um orifício. Mais uma resposta mais completa? Ah, não. Lembra, Felipe? A pressão pleural, ela vai se igualar à pressão atmosférica externa, no caso. Eu tenho uma abertura, né? Uma abertura na cavidade torácica, né? Na parede do tórax. Só que qualquer abertura, você acha que essa facada aqui vai causar pneumotórax, ou essa daqui, é qualquer abertura que me causa pneumotórax aberto? Isso que eu quero Não, dizer. é a que chega no espaço pleural, no caso. Quando perfura, né, o espaço pleural. Depende. As três podem ter perfurado espaço pleural, mas eu tenho como é que é? Uma definição melhor para isso. Alguém lembra? Alguém já leu a TLS aqui? Alô? Professor, eu não sei, tipo, explicar o conceito certinho, mas é porque, no caso, exemplo, se for uma ferida pequena, ela vai acabar meio que servindo igual aquele tratamento com as feridas de 3 pontas, né? Onde quando inspira, ele abre, expira, ele fecha. Quando Eu já ia tipo, perguntar. maior, a O passagem de ar... menor não, o menor não, o menor não. Calma. Tem um conceito que é importante a gente levar. Não é qualquer trauma penetrante que causou um pneumotórax aberto no paciente, não. Eu preciso ter uma perfuração, uma lesão 2/3 do diâmetro da traqueia. A gente faz mais ou menos esse comparativo, tá? Tem que ser uma perfuração pleural que seja maior do que 2/3 do tamanho da traqueia. A gente faz esse comparativo, tá? Então, não é qualquer faquinha de cozinha que você vai lá, pá, fez pneumotórax no paciente, é classificado como um aberto logo de cara, não, tá? Então, eu tenho que lembrar desse conceito de 2/3, tá? Tá lá na TLS isso daí, tá? Se não me falha a memória, é isso, tá? 2/3 do diâmetro da traqueia, para eu considerar um pneumotórax, né, aberto,
tá? E nesse pneumotórax aberto, dependendo aí, Felipe, o que você falou, o tratamento inicial até chegar no hospital, eu posso sim, se ele tiver tendo alguma repercussão hemodinâmica, né, alguma repercussão clínica, eu posso sim fazer o curativo de 3 pontas que você comentou, que é esse aqui, ó. Olha o curativo de 3 pontas aí, ó, tá? O curativo de 3 pontas, como o Felipe comentou, é eu elaborar um curativo que que me faça uma válvula unidirecional. Como assim, Ricardo? No momento em que o paciente inspira, né, essa região, que geralmente é um plástico, tá? É uma estrutura mais maleável, não posso botar, às vezes pode botar até uma luvinha aí, tá? Mas tem que ser maleável, não pode botar um pedaço de madeira aí, um pedaço de, tá, gente? Nada disso aí não, para ocluir. Eu tenho que ter uma válvula, né, de escape. Então, à medida em que o paciente inspira, esse saco plástico, a gente sempre usa o quê? Aquele pacotinho da Gaze, que vem uma parte plástica, uma parte de papel, tá? É claro que a gente, entre aspas, né? Eu tô falando assim, mas deve ser feito dessa forma, né? Então, a gente faz, no momento em que eu inspiro, esse saco plástico, ele colaba na minha pele, não deixa o ar entrar mais. E na hora que eu expiro, ele faz um mecanismo de válvula, ele levanta o plástico e esse ar sai. Eu não aumento o meu pneumotórax aberto para virar um hipertensivo. Deu para compreender isso ou eu repito novamente? Ou eu repito para vocês? Alô? Entendi sim, prof. Deu para Pro ar não ter entender? entrada, ele só ter saída, né? Isso, eu faço uma válvula unidirecional, tá? Então, eu posso ter ali uma insuficiência respiratória, né? O cara tá com, olha, eu tô com desconforto, eu tô respirando. Olha, esse cara pode evoluir para um pneumotórax. Então, eu faço o curativo para tampar ali, né? Tapar o orifício. E esse curativo deve ter uma forma quadrada, como está na figura, né? E eu só devo ocluir 3 pontas, por isso que é chamado de curativo de 3 pontas. Eu tenho que deixar um lado aberto, senão o ar só vai, né? Ele não consegue jogar para fora, né? É uma forma quadradinha, e você oclui, prende a fita de 3 lados, deixando um para o tórax, entre aspas, respirar, né? Ou seja, na hora que eu inspiro, ele colaba, o ar não entra mais. Na hora que eu expiro, eu consigo jogar o ar para fora, tá? Se eu não fizer esse tratamento, né, esse primeiro tratamento, eu posso evoluir para um pneumotórax hipertensivo, e aí esse sim pode ser fatal, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, que vocês podem sim, né, ficar de frente com um deles um dia na vida, tá? Então lembrar que Professor, existe o curativo de 3 pontas. Oi? mesmo com curativo de 3 pontas, a gente passa o dreno também? Ou Tem já... que drenar. O curativo de 3 pontas é só até chegar no hospital. Eu tenho que drenar o tórax, tá? Vai drenar pelo mesmo lugar da facada? Claro que não, gente. Pelo amor de Deus, tá? A facada é completamente contaminada. Eu tenho que drenar, né, no espaço intercostal, geralmente ali, né, se foi à esquerda, mais ou menos ali no 5º espaço intercostal, tá? Entre a linha axilar anterior e axilar média. Calma que eu vou explicar para vocês, vou mostrar uma imagem também, tá? Então, lembrar que existe o pneumotórax aberto. Não é toda facada que causa pneumotórax aberto, tá? Eu tenho que ter um referencial, uma faca de açougueiro, provavelmente vai fazer, tá? Provavelmente vai fazer, que ela é muito larga, muito grande, tá? Faquinha de cozinha, menos um pouco, ok? Olha o hipertensivo aí, ó. Vamos ver se vocês conseguem, só pela imagem aqui, ó, sem trazer muita coisa escrita, tá? Pneumotórax hipertensivo, eu tenho um achatamento, um colabamento quase que total do pulmão afetado, tá? Por alguma ruptura na membrana pleural, uma facada, um tiro, né? Um Blebs que evoluiu de um pneumotórax simples para um hipertensivo, né? Com isso, com esse pulmão achatado, o ar empurra, tá, as estruturas mediastinais para o lado do pulmão são, tá, para o lado do pulmão oposto, tá. Esse desvio mediastinal, eu tenho o que aqui, ó, compressão dos vasos da base, tanto da cava
quanto da aorta. Então, eu vou diminuir o meu retorno venoso, o sangue vai chegar menos aqui, porque ele vai estar colabado, ele vai estar distorcida essa anatomia. Tá? A compressão do pulmão direito, todo rompido, né, lesado, ele fica todo achatado, empurrando as estruturas. E esse paciente, sim, pode evoluir com um quadro grave, um quadro de levar a óbito, porque esse paciente tem hipotensão, esse paciente vai ter hipofonese, né, de bulhas, então, aliás, ele vai ter uma ausculta pulmonar completamente abolida, você não vai ter parênquima pulmonar na ausculta, tá? E esse paciente vai ter um quadro muito parecido com um tamponamento cardíaco, né? Ele tem choque hipovolêmico, ele faz hipotensão, tá? Mas uma pegadinha, ele não faz hipofonese de bulhas. Quem faz hipofonese de bulhas é o tamponamento cardíaco, e não o pneumotórax hipertensivo, apesar de ser uma clínica muito parecida. A gente vai trazer um slidezinho diferenciando um do outro, tá? Então, pneumotórax hipertensivo é igual a repercussão hemodinâmica, repercussão clínica. Você vê, suspeita de um pneumotórax, o paciente está mal clinicamente, suspeite do pneumotórax hipertensivo. Tratamento inicial, toracocentese, no 5º espaço intercostal entre linha axilar anterior e média. Tratamento definitivo, toracostomia, ou seja, drenagem torácica em selo d'água, no mesmo referencial anatômico. Vamos falar isso para frente um pouquinho. Olha lá. Pneumotórax hipertensivo. Eu tenho dor torácica? Tenho dor torácica. Eu não tenho mais parênquima pulmonar que está fazendo troca gasosa. Então, esse pulmão está todo retraído. Eu posso ter uma dispneia intensa? Vou ter dispneia intensa, né? Eu só estou funcionando um pulmão. Taquicardia, porque diminui meu retorno venoso, diminui a contratilidade, eu vou ter que aumentar a contratilidade cardíaca para aumentar a pressão junto, né? Como eles estão fazendo uma diminuição do retorno venoso, está diminuído, esse coração tem que embobear muito mais sangue para tentar ter esse retorno de sangue, né? Para que faça mais rápido esse retorno de sangue para o coração bombear para o resto do corpo, né? Eu tenho desvio das estruturas, principalmente desvio da traqueia? Tenho, porque a massa comprime, a massa empurra as estruturas do mediastino. Eu tenho ausência de murmúrio vesicular no local da minha lesão. Cuidado com ausência de bulhas cardíacas, bulhas fonéticas. A ausência de bulhas, ou seja, hipofonese de bulhas, é tamponamento cardíaco. E eu vou fazer turgência de jugular também, porque minha PVC vai estar aumentada, ela vai estar comprimindo as estruturas da base cardíaca, né? Ele vai estar comprimindo os vasos da base, eu vou ter distensão, vou ter turgência de jugular. Nota que turgência de jugular também tem no tamponamento cardíaco, hipotensão e distensão de turgência de jugular. Eu não vou ter hipofonese de bulhas, eu vou ter uma ausência de murmúrio vesicular unilateral. Atenção para isso daí, tá? Diferenciar de tamponamento cardíaco, ó. Pneumotórax hipertensivo, eu tenho timpanismo, a percussão e ausência de murmúrio vesicular. No tamponamento cardíaco, eu vou ter uma hipofonese de bulhas. Eu não vou ter comprometimento, até que se prove o contrário, de murmúrio vesicular. Beleza? Pneumotórax hipertensivo. Tratamento inicial. Descompressão imediata. Calma. Oi. Não, eu pedi só para o senhor voltar o slide rapidinho. Aqui? Isso. Ah, estão copiando. Beleza. Não, tranquilo. Isso aí é. Viu? A gente estuda, professor. Você pode passar já, professor. Obrigado. Estuda, é? Tá bom. Tá certo. É isso mesmo. Tem que estudar. Peraí, que agora vocês pediram um negócio que deu. Peraí. Só um minutinho que eu acho que travou. Aí, peraí. Deixa eu só voltar lá. Voltou? Sim, professor. Aparecendo, professor. Pneumotórax hipertensivo. Beleza. Então, ó, como é que era feito o tratamento anteriormente à nova edição do ATLS, tá? Pneumotórax hipertensivo, o tratamento inicial é aquilo que a gente conversou. Era uma descompressão imediata, né, com um catéter, com um gel calibroso no segundo espaço intercostal, né? É óbvio
do lado, né, em que você tem um pneumotórax, tá, gente? Não vai, de qualquer lado, não. Segundo espaço intercostal, esse era o tratamento anterior à última edição do ATLS. Então, eu inseria um catéter no segundo espaço intercostal, como descompressão imediata, para tirar o paciente da emergência, tá? Emergência, doença respiratória aguda grave. E o definitivo era uma drenagem torácica com dreno tubular no quinto espaço intercostal, tá? Com a nova edição do ATLS, né, a gente levantou essa perguntinha, né, que eu mandei na turma passada, porque modificou isso já, tá? Onde é que eu faria a toracocentese? Onde fazia a toracocentese? Só lembrar que centese é punção, tá? Tóraco vem de tórax, então nada mais é do que puncionar o tórax, ok? Então, segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular ou no quinto espaço intercostal na linha axilar anterior, tá? Então, lembrar de a gente fazer essa pergunta. Antigamente era no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular. Com o ATLS de 2018, isso se modificou, ok? Antes a gente fazia a toracocentese no segundo espaço intercostal e drenava no quinto espaço intercostal. Hoje, né, a partir da última edição do ATLS, a gente tem a toracocentese e a drenagem no mesmo quinto espaço intercostal. Como assim, Ricardo? O paciente chegou para mim com pneumotórax hipertensivo, eu diagnostiquei isso clinicamente, tá? Eu não preciso pedir o raio-x para identificar, para diagnosticar um pneumotórax hipertensivo, eu vou inserir uma agulha, né, um gelco calibroso, no quinto espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e média, tá? Então, eu pego aqui, abro o braço no oco axilar, né? O oco axilar é linha média, tá? Linha axilar anterior é mais ou menos onde você palpa o seu peitoral maior. E linha axilar posterior é onde você palpa praticamente o grande dorsal aqui, o serrátil e o grande dorsal. Então, eu faço uma linha imaginária, né? Eu vou introduzir esse meu gelco entre a linha axilar média, que é lá no oco da axila, no oco axilar, e linha axilar anterior, que é mais ou menos a linha do mamilo ali, tá? Então, lembrar que isso mudou, tá? Antigamente era no segundo espaço intercostal e no quinto. Agora é tudo no quinto espaço intercostal. Olha lá. O que é isso aqui? Alguém entender do que é essa imagem? O que vocês estão vendo? São hemotórax. É um hemotórax? Será que é um hemotórax? Alguém tem acho que hemotórax é um dos possíveis diagnósticos. É um derrame pleural, né, professor? É um Vai derrame depender. pleural. Se for um trauma, aí eu Derrame posso pleural, afirmar que aham. É um derrame pleural. Não dá para cravar que isso é um hemotórax. Calma. Qual é a causa desse derrame pleural? O paciente acabou de sofrer um acidente automobilístico. Gente, eu não vou pensar em outra coisa que não seja o trauma. O paciente levou uma facada no tórax. Meu derrame pleural é por quê? É por sangue, então é um hemotórax. Então vai depender da história clínica do paciente. Um paciente está tratando uma pneumonia. Não vai ser hemotórax, tá? Então é um derrame pleural. Você vê o quê? Um apagamento aí, né? Você não vê a transparência pulmonar, né? Você vê a ausência de parênquima pulmonar, porque está o quê? Está envolto por líquido. Como é que é o nome desse sinal aqui, ó? Menisco. Quê? Sinal do menisco. Menisco. Alguém tem outro nome para isso? Alguém já ouviu falar na parábola de Damosier? Sim. Já? É que é mais fácil pegar o do menisco, né? Damosier, quem quiser, Damosier, não sei, é um francês, D-A-M-O-I-S-E-A-U, tá? Que é chamado também de sinal do menisco. Então, se você quiser impressionar de repente lá o seu professor Pedro, bota sinal de menisco ou parábola de Damosier. Pronto. Acho que você vai ganhar primeiro no meio certo uma mais aí, tá bom? Forma de uma parábola. Um 0,2, assim, professor, mais ou menos. 0,2 ele dá só, é?
tá? Então, isso aqui é clássico, tá? Um derrame pleural que precisa ser investigado. Claro, começa com a história clínica, beleza? Então, e agora? O que que eu faço? Como é que eu faço uma drenagem torácica, tá? Técnica de drenagem torácica. Olha as gravurinhas aí, gente. Primeira coisa é bloqueio anestésico. Vocês façam um botão anestésico, tá? Numa região entre dois arcos costais, tá? Ou seja, eu vou bloquear, né, o espaço intercostal. Sempre lembrar de puncionar e de drenar, né, na margem superior da costela inferior. De novo, margem superior da costela inferior. Eu tenho dois arcos costais, eu palpo no meio, eu coloco o meu dedo para delimitar onde eu vou bloquear, e eu vou margear a margem, né? Vou margear a região superior da costela inferior. Por quê? Alguém sabe me dizer? É porque na margem superior passa artéria, veia e um nervo também. Na margem inferior da costela superior, Isso, né? mas no caso, se ele, por exemplo, nessa agulha, se ela tivesse um pouco mais acima, isso que eu quis falar. Isso. Olha aqui, cadê meu mouse? Ó, aqui a gente tem, ó, artéria, veia e nervo. A gente tem o que chama de nave, nervo, artéria e veia intercostal. Se eu bloquear na margem inferior da costela superior, eu posso estar pegando o feixe vasculo nervoso, ou seja, nervo, artéria ou veia. E eu posso estar piorando um hemotórax nesse paciente, eu posso estar complicando esse paciente com uma dor torácica crônica, se eu pegar o nervo intercostal, ok? Então, sempre tem que lembrar que o local de drenagem é margem superior da costela inferior. Margem superior da costela inferior. Então, bloqueei. Aqui eu tenho pele, tecido celular subcutâneo, né? Musculatura intercostal, tá? E a última camada é a pleura, tá? Então, de fora para dentro, pele, tecido celular subcutâneo, a face aqui, né, da musculatura intercostal, então, músculo intercostal e pleura. Na gravura B, depois que eu bloqueei, eu inciso a pele do paciente, tá? Eu inciso a pele do paciente, geralmente bem rente, tá? Ao meu espaço intercostal, né? Da margem inferior, superior da costela inferior. Eu entro com uma pinça Kelly para divulsionar, eu incisei a pele, e eu vou divulsionando, margeando novamente a margem superior da costela inferior, para eu fugir do eixo vasculo nervoso. Depois que eu disseco a musculatura intercostal e encontro a pleura, eu faço uma perfuração romba da pleura, eu fecho o Kelly e empurro. Se o paciente estiver acordado, você vai falar, você vai sentir, né, um desconforto agora, fulano, vai sentir uma pressão, a gente empurrando para perfurar a pleura. Então, a perfuração da pleura não é com a lâmina, não, ok? É uma perfuração romba, com uma Kelly fechada. Assim que eu criei esse trajeto, né, eu acoplo uma Kelly, né, eu pinço aqui numa pinça Kelly a ponta do meu dreno, e essa Kelly vai me funcionar como se fosse um guia, um mandril para entrar. Lembra que o silicone é molengoide, né? É molenga, não consegue entrar no espaço intercostal, porque é muito forte, né? Principalmente quem tem mais musculatura avantajada, tem mais força ainda. Essa musculatura é muito forte, então não é simples, né, de vencer essa resistência. Então, você, com um dreno siliconado que é móvel, é mole, ele não entra se eu não tiver uma pinça metálica presa na ponta, né? Essa pinça metálica vai transformar como um guia. E a minha inserção é justamente como está na gravura aqui, é de baixo para cima, tá? Eu entro aqui na pele, ó, com o dreno, e o meu movimento é de baixo para cima, tá? Eu faço esse movimento caudal cranial, então é de baixo para cima. E eu vou inserindo, né, a minha cânula o meu dreno torácico, até todos os orifícios do dreno ficarem para dentro da cavidade torácica. Eu faço uma medida antes, né? Geralmente esses drenos você introduz até a última bolinha e você nota em torno de 3 dedinhos depois da última bolinha.
que vai ser em torno de 7 centímetros, mais ou menos 8 centímetros, depende de cada dedo, né, do dedo de cada um. Eu introduzo até o último orifício, para quê? Para que não tenha escape de ar no subcutâneo e não forme ali um enfisema subcutâneo, nada mais é do que ar no espaço subcutâneo. Deu para entender essa ordem da drenagem torácica? Deu, professor, deu sim, ajudou E bastante. depois que eu passo o dreno, esse ar vai estar sendo jogado para fora, correto? Eu tenho que acoplar um sistema de selo d'água, eu tenho que acoplar uma válvula, né, como se fosse uma válvula em selo d'água, num recipiente. Como assim, Ricardo? A parte que tem os orifícios está lá dentro do tórax do paciente. A outra ponta que fica para fora, eu tenho que acoplar num sistema que é vinculado a um selo d'água. O que é selo d'água? É um recipiente onde eu coloco em torno de 500 ml de soro fisiológico e eu introduzo a ponta final, né, desse meu dreno torácico, digamos assim, nesse rabicho de dreno, para a cavidade, para o selo d'água. Deixa eu ver se eu tenho uma foto que acho que vai ficar mais fácil. Aqui, ó. Aqui é uma fixação do dreno torácico, ok? A parte das bolinhas dos orifícios ficou tudo para dentro, tá? Fica tudo para dentro. Essa parte externa eu vou ter que acoplar um sistema que é ligado num recipiente com 500 ml de soro, basicamente, formando um selo d'água. Como assim, Ricardo? Na hora que eu inspiro, o paciente inspira, essa coluna de água não volta para o tórax dele, mas na hora que ele expira, o ar consegue vencer a resistência da água, e eu consigo jogar nesse recipiente ar junto com água. Então, eu não aumento o meu pneumotórax, eu só faço a drenagem como se fosse uma válvula também unidirecional. A coluna de água não sobe com a pressão negativa da inspiração, mas ela joga o ar para fora na expiração. Deu para entender isso ou não? Se eu não tiver a coluna d'água, na hora que eu inspirar, deixar ele no ar ambiente, ele vai ficar retendo ar dentro da cavidade torácica, que vai aumentar o pneumotórax dele. Então, quando eu tenho uma coluna de água, ele fica submerso nessa coluna de água. Na hora que ele inspira, a coluna de água sobe, mas na hora que ele expira, o ar consegue vencer a força da água e joga o ar e fica borbulhando no meu sistema coletor lá embaixo. Eu vou tentar alguma foto de drenagem torácica, um vídeo para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Mas é um mecanismo de válvula o selo d'água, ok? Alô? Beleza. Ontem eu comentei com alguém. Lembra que a gente aprendeu a fazer o ponto em U para fixar um dreno? O ponto em U é o que a gente usa, aliás, o ponto em U para aproximar a musculatura numa incisão de Phanestoel, que é a da cesariana, e das estruturas que eu utilizo para fixar um dreno de tórax é um ponto em U, porque eu consigo abraçar todo o dreno torácico, né? Eu faço em U horizontal, né? Não U vertical, eu abraço toda a cânula torácica, amarro aqui o meu ponto na pele, e o fio que ficar sobrando, a gente faz como se fosse um pé de bailarina, aquelas faixas, né, do pé da bailarina que ela vai subindo até as pernas, trançadas, sabe? Então, você vem trançando o fio e você amarra aqui, ó, você amarra o nó nessa região. Mas por que isso, Ricardo? Para eu fixar meu dreno. Se eu não fixar, esse dreno sai. Esse dreno sai e o paciente volta a ter um quadro de pneumotórax, tá? Então, o ponto em U, horizontal, a gente utiliza também, um dos mais utilizados para fixar um dreno torácico. Vai passar um dreno de tórax por aí, vai fixar esse dreno, um ponto em U, ok? U horizontal, vocês já sabem fazer isso. Ó, é isso aqui que eu quis falar, ó. A ponta do meu dreno de tórax, eu acoplo, acho que vai ficar mais fácil aqui agora, ó. Eu acoplo nesse sistema, tá? Eu acoplo isso aqui, vai lá no paciente, eu, né, acoplo com dreno torácico e encho de água esse recipiente, né? Então, o ar vai entrar por aqui, vai chegar nesse recipiente e vai encontrar com uma coluna d'água aqui embaixo. Aqui o dreno, ó, esse sistema, aliás, continua até lá embaixo, ele encosta nessa região, né, do coletor, e eu encho de água. À medida que ele inspira, essa coluna d'água só sobe até aqui no máximo. Ela sobe até aqui, na hora que eu expiro,
ele joga o ar para fora, e aí eu consigo drenar num sistema unidirecional, eu consigo drenar a cavidade torácica, tá? Esse é o tratamento definitivo para um pneumotórax hipertensivo, para um pneumotórax em que há, né, simples, que há indicação de drenagem torácica, e para um hemotórax em que eu precise drenar também a cavidade torácica. Só para citar, alguém sabe o que é um hemotórax maciço? Vitor? Professor, eu não escutei a pergunta, eu levantei na hora que você fez. Alguém lembra o que é um pneumotórax, um hemotórax maciço? Hemotórax maciço? É quando acumula, né, sangue de forma excessiva, né, causando desvio de mediastino. É quando ele está acima da capacidade que o tórax pode aguentar, se não me engano. Eu não lembro a quantidade de líquido. Acho que é 1000 ml. Litros, sei lá. Aí ele causa um desvio de traqueia e mediastino, assim como o pneumotórax hipertensivo. Ó, o hemotórax maciço, por conceito, após a drenagem torácica, passagem de dreno de tórax, eu tenho um débito de 1.500 ml de sangue vivo de imediato, ou 200 ml hora, né? 200 ml hora nas primeiras 3 horas de drenagem torácica. Então, eu posso caracterizar isso como um hemotórax maciço, ok? Conceito básico ou 1.500 ml de sangue vivo após a passagem do dreno torácico, e isso indica o quê? Hemotórax maciço é igual a toracotomia. Eu não posso observar esse paciente está sangrando muito, então eu tenho que abordar esse tórax para tentar, né, para ver qual que é a lesão que ele tem e tentar resolver, né, parar, né, esse sangramento do paciente. Então, hemotórax maciço é a drenagem, né, logo de imediato com a passagem do dreno de 1.500 ml ou 200 ml hora nas primeiras 3 horas da passagem do dreno, tá? Isso é sangue, não estou falando de derrame pleural não, ok? Uma dica sobre isso também, é um pouco fora da aula, mas uma dica. Na hora que eu dreno um tórax com derrame pleural intenso, volumoso, eu tenho que ter cuidado na hora da minha drenagem torácica. O que, Ricardo? Esse pulmão está lá todo rechaçado por um bom tempo, por esse líquido. Esse pulmão não está expandindo diretamente. Na hora que eu dreno o tórax, né, e abro, né, com um dreno desse calibroso, e abro, esse paciente eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso reexpandir de maneira abrupta, tá, gente? Eu não estou falando de hemotórax mais, estou falando de um paciente clínico que tem um derrame pleural, um paciente oncológico, e eu tenho que ir abrindo aos poucos esse dreno torácico. Por quê? Porque ele pode fazer o que se chama de edema de reexpansão. Edema de reexpansão pode levar a choque circulatório e esse paciente morrer por causa de uma drenagem torácica que não foi assistida. Então, passa o dreno e observa. Saiu muito rápido a quantidade de dreno, de líquido, aliás, pleural, eu tenho que ter cuidado. Qual é o sinal, o primeiro sinal que esse paciente pode estar fazendo edema de reexpansão? Tosse. Tá? Esse paciente vai começar a tossir, porque o pulmão está reexpandindo. Então, nesses casos que você vê que está drenando muito rápido, você clampeia, você chega com o Kelly e pá, trava ali o dreno torácico. Ou ele já vem com aquela travinha, que é uma travinha que ele vem bem aqui, ó, essa branquinha, essa aqui nessa região, que você consegue travar. E vai observando. Ou deixa para a enfermagem, ó, daqui a 2 horas você abre mais 10 segundos e fecha, para ele ir reexpandindo naturalmente. Ele expandir de uma maneira muito abrupta, ele pode fazer um edema, um inchaço pulmonar, um edema de reexpansão pulmonar, e isso pode ser grave. Ok, galera? É só uma dica de que um dia vocês drenaram tórax, lembrar do edema de reexpansão. Quais são os primeiros sinais? Tosse. Esse paciente começa a tossir. Opa, vai devagar, vai expandindo devagar, fecha um pouquinho. Melhorou a saturação? Melhorou. Então, deixa fechado. Daqui a 2 horas vem, abre 10 segundinhos, fecha de novo. Beleza, gente? Beleza, professor. Dúvidas, galera?
Alô? Por enquanto, não, acho. Tranquilo, prof. Tá? Obrigado por vocês terem me dado essa brechinha de horário aí, tá bom? Deu para a gente deixar tudo em dia. Na semana que vem a gente tem uma aula bem mais tranquila, rapidinho, o último tema vai ser toracocentese, paracentese, ok? Dê uma lida, por gentileza, nisso, é interessante. Tá bom? Você vai fazer revisão para a prova, prof? Não, não tem revisão, não. Que é isso? Nunca dei revisão de prova, ué. Mas vai que, né? Não, vai não, a prova é consultada, nem se preocupa com isso, não. Tá tranquilo. Tá bom, professor. Valeu. Beleza, valeu gente? pela disponibilidade. Um bom dia para vocês aí, tudo de bom. Tá bom. Valeu. Tchau, prof. Boa semana. Valeu, professor. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.